Vamos falar agora de mercado de trabalho. Nós estamos na linha com o economista Hélio Zilberstein, professor da FEA na USP. Professor Hélio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, hoje nós tivemos a divulgação da PNAD contínua, que é a pesquisa do mercado de trabalho feita pelo IBGE, referente ao último trimestre do ano passado, com a taxa em 11,8%. Houve quase estabilidade em relação ao anterior. Agora a média ficou em 12,7% e aí é a maior da série histórica da pesquisa. Então eu queria saber, professor, a gente considera essa taxa de 11,8% como referência, que foi o fechamento do ano, ou a taxa média? Sem dúvida essa de 11,8%, não é, Denise? Durante o ano de 2017, nós tivemos um movimento muito interessante. O ano começou com a taxa de desemprego crescendo. E a partir do quarto, quinto mês, ela começou a cair e continua caindo. Então, o relevante é olhar para o movimento mais recente e não para a média do ano. É o último retrato, né? E mais ainda, eu acho que o interessante é comparar esse último trimestre de 2017 com o último trimestre de 2016. Essa é a imagem interessante, né? O que aconteceu no total do ano. E aí são coisas muito animadoras, Denise. As notícias são boas. Em primeiro lugar, nós tivemos um crescimento na quantidade de pessoas ocupadas. Mais de 800 mil novos postos de trabalho. Desculpe, 1.800.000 novos postos de trabalho foram criados ao longo do ano de 2017. E o interessante é que a população economicamente ativa, quer dizer, as pessoas no mercado que têm trabalho ou estão procurando trabalho, também cresceu em 1.800.000. Quer dizer, o número de novos postos de trabalho e o número de novos trabalhadores foi exatamente o mesmo no ano de 2017. O que significa, Denise, esse é o aspecto interessante e animador, é que o mercado de trabalho foi capaz de absorver o fluxo de novos trabalhadores. Mas com muita informalidade, né? Aí vem alguns dados que eu queria até citar. Verdade. Né? Porque sem carteira assinada houve uma expansão de 4,8%, comparando o último trimestre com o último trimestre do ano anterior. Por conta própria, uma expansão de 4,8%. E falando em qualidade de emprego, houve um aumento de 4,3% em empregados domésticos, né? É verdade, Denise. Mas não deixa de ser significativo o fato de que a gente conseguiu finalmente interromper o crescimento na quantidade de desempregados. Agora, você tem toda a razão, a qualidade dos novos empregos não é a mais desejável. Houve um crescimento da informalidade. Nós perdemos quase 700 mil empregos com carteira no ano, e o número de empregos sem carteira e por conta própria quase chegou a 1.700.000, né? Quer dizer, o emprego cresceu nas atividades informais, mas há um lado positivo nisso também, porque até esse ano a gente não conseguia nem isso. Quer dizer, as pessoas, além de perderem o emprego com carteira, elas não conseguiam nem se colocar informalmente. E mesmo que seja com informalidade, com trabalho por conta própria, aumenta a massa de rendimento no país. Exato. Houve esse crescimento, reforça o consumo e aí começa a entrar num ciclo melhor, né? Exatamente. O rendimento médio cresceu acima da inflação e a massa de rendimentos cresceu mais ainda acima da inflação. Quer dizer, as pessoas estão recebendo rendimentos maiores em termos reais, tem mais poder de compra e mais gente com mais rendimento do trabalho. Então é o começo de um movimento que a gente espera que vá se fortalecer ao longo de 2018. Né? Bom, toda aposta é essa, né? Que haja um crescimento maior da economia, com menos desemprego este ano. As sinalizações, por enquanto, vão nesse sentido. O senhor acha que os eventos deste ano, que nós temos Copa do Mundo, que nós temos depois eleições, podem mexer com esse ritmo de recuperação? Há uma interferência?
Olha, a Copa do Mundo sempre atrapalha um pouco a atividade econômica, principalmente se o Brasil for bem, né? Se o Brasil durar na competição. E aí a gente fica meio indeciso se nós queremos torcer pelo Brasil ou torcer pelo emprego. Pode ser os dois. Mas o melhor é os dois, né? Mas na verdade o efeito não é muito grande. Mas é importante lembrar que esse é um ano de eleição, e ano de eleição é bom para a atividade econômica, é bom para o emprego. Os candidatos no exercício do cargo guardam a última munição para gastar nesse ano para tentar se promover e se reeleger. Então a gente tem um aumento aí na atividade econômica por conta disso também. E a previsão dos economistas, o Banco Central tem mostrado isso todas as semanas, a gente está esperando um crescimento do PIB de 3%, não é, Denise? Isso com certeza reflete no emprego. Agora, professor, só para nós fecharmos, acho que não dá para a gente esquecer que nós estamos numa fase ainda de torcida pela melhora do mercado de trabalho e o governo insistindo para colocar uma ministra do Trabalho com todos esses problemas que nós estamos vendo apenas por indicação política, né? É verdade mesmo, é uma atrapalhada muito esquisita essa, não é? Mas, enfim, isso tudo aparentemente está acontecendo por conta da tentativa do governo de fazer a reforma da Previdência, né? O governo vai ter que engolir muito sapo para conseguir fazer essa reforma. Por que a gente engole junto, né? E a gente tem que torcer para que a reforma seja aprovada. Nós ouvimos o Hélio Zilberstein, economista, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP. Professor Hélio, obrigada, uma boa tarde. Obrigado a você, Denise, boa tarde.